Olá, queridos, a paz de Cristo a todos. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele tem nos concedido mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, professor, superintendentes, todos aqueles que amam estudar a palavra de Deus, mais alguns comentários das nossas escolas bíblicas. Para você que não me conhece, sou o professor Márcio, e nós publicamos neste canal uma série de estudos bíblicos para a edificação do povo de Deus. E nesta oportunidade, nós comentaremos aqui, publicaremos, melhor dizendo, iniciaremos o segundo trimestre da classe de juvenis, que tem como tema geral Jesus e o Reino de Deus. Nós falaremos aqui sobre o homem que é o ápice da história humana, o homem que tem transformado vidas, o homem que tem revolucionado toda a humanidade, que tem mudado os séculos, que tem feito grandes coisas em prol da humanidade. Jesus, o Filho de Deus. Nós trataremos sobre este assunto e eu tenho certeza que será bênção para a sua vida. A lição número 1, a qual nós falaremos hoje, vai tratar do tema Jerusalém e Galileia, as terras onde Jesus viveu. O texto principal dessa lição está em João capítulo 1, versículo 14, que diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo veio cheio de graça e de verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 8,32 diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não há outra verdade a não ser Jesus Cristo. Não há outro meio daquele de nós nos alcançarmos, chegarmos a Deus, a não ser por Jesus Cristo. Não há outra ponte que nos ligam a Deus, a não ser Jesus Cristo. E é sobre este tão grandioso homem que veio por ordem de Deus, o Filho de Deus, é que nós falaremos aqui. A leitura bíblica em classe dessa lição está em João capítulo 2, versículo 13, e João capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 8. Como de sempre, nós trataremos aqui sobre alguns pontos dessa lição. Nesta lição, nós temos aqui 3 pontos importantes que nós abordaremos aqui. O primeiro ponto vai tratar sobre onde pisar a planta do seu pé. Foram apenas 33 anos, mas o mundo nunca mais foi o mesmo. Era simples, humilde, manso, amoroso e focado em uma grande missão. De quem falamos? De Jesus, o Verbo que se fez carne. Aonde Jesus ia, muitas transformações aconteciam. O coração era impactado, o doente era curado, o desanimado ganhava um brilho no seu olhar, e simples homens que deveriam pescar peixes se tornaram então grandes pescadores de almas. Por onde Jesus andou, por onde Jesus pisou, por aquela região da Galileia e Jerusalém, que foi a maior parte, onde Jesus viveu a maior parte, muitas vidas foram transformadas, muitos milagres foram feitos, muitas coisas aconteceram. Homens indoutos que não sabiam muito menos escrever e falar se tornaram grandes evangelistas que ganharam muitas e muitas almas. Os discípulos do Senhor, eles foram a prova e o testemunho que o poder de Deus é o evangelho de Jesus Cristo. É a anunciação das boas novas. É acreditar e crer que Jesus Cristo faz e ainda continua fazendo grandes coisas aqui no planeta. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. Onde ele pisou, tudo aconteceu. O segundo parágrafo deste primeiro ponto vai dizer: é importante para o ser humano permitir-se guiar por aquele a quem o criou. O Deus nos chama para um propósito: anunciar a todos que há boas novas. A obra de Cristo, a obra que Cristo consumou lá na cruz, precisa ser levado ao conhecimento de toda a humanidade. E você? Por onde você está fazendo, o que você está fazendo, melhor dizendo, para que esta missão, esta obra que Cristo deixou aqui para nós fazer, isto está se tornando real em nossas vidas, em sua vida, em minha vida?
o anúncio da obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo está sendo praticado, falado, testemunhado por onde quer que nós pisamos, no trabalho, na escola, nos afazeres, em todos os lugares que nós andamos, a obra de Cristo, a anunciação das boas novas de Jesus Cristo está sendo anunciado. Isto é, Jesus é o nosso melhor exemplo. Jesus, ele pregou a muitas gente. Jesus, ele andou e curou várias pessoas. Jesus provou que o seu poder vinha do Pai. Jesus, ele teve discípulos, ou seja, ele discipulou gente para continuar anunciando a sua obra. Nós que somos líderes na casa do Senhor, nós estamos continuando a discipular, a preparar pessoas para anunciar, continuar anunciando a obra do Mestre Jesus, além de nós anunciarmos, além dos locais aonde nós pisarmos, também temos que preparar gente para ir em outros pontos para anunciar essa obra grande do nosso Senhor Jesus, tá bom? O segundo ponto dessa lição vai tratar sobre Jerusalém, a cidade que condenou Jesus. Uma cidade central na narrativa bíblica, mas que se apresentou como um imponente palco das batalhas no ministério de Cristo. Quantas histórias por lá aconteceram desde os dias do rei Davi. Agora, a cidade recebia em suas portas o grande rei, o Filho de Deus vivo, o leão da tribo de Judá. Todavia, esta cidade, ela não reconheceu em sua totalidade que Cristo era o Messias prometido no Antigo Testamento. Hoje em dia, judeus, apenas 1% da nação judaica, crê que Jesus Cristo é o Messias. Hoje em dia, esses judeus são denominados como judeus messiânicos, aqueles judeus que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas a grande maioria, infelizmente, não crê. E esta porta, após Jesus Cristo ter vindo para os seus, e os seus, que são judeus, não terem recebido, abre então uma porta para todos aqueles que creem em Cristo possam ser chamados de Filho de Deus, que são os gentios, ou seja, os estrangeiros. Jesus veio para, primeiramente, salvar a nação de Israel, para que a nação de Israel pudesse, então, acreditar que ele era o Filho de Deus, que era o Messias prometido, mas a nação de Israel, na sua grande maioria, não aceitaram, crucificaram esta cidade que foi palco de grandes embates, debates de Jesus Cristo com religiosos, ao ponto de crucificarem o mesmo cidade que recebeu ao Messias, eles não reconheceram e crucificaram a Cristo. Nos mostra, meus queridos irmãos, que nem sempre nós somos aceitos aonde quer que nós pregamos. Jesus, como nosso exemplo maior, ele prega as boas novas de salvação, ele anuncia o reino de Deus e nem todos aceitam esta palavra. Mas isto era propósito de Deus para que eu e para que você pudesse hoje estar aqui, salvos na pessoa de Jesus Cristo. O terceiro parágrafo deste segundo ponto vai dizer o seguinte: Jerusalém era uma cidade central para o ministério de Cristo e por várias vezes o mestre visitou enquanto estava desenvolvendo suas atividades na Galileia. Foi no templo de Jerusalém que, ainda menino, Jesus fora apresentado a seus pais, conforme Lucas capítulo 2, versículo 22. Já na adolescência, o mestre deixava todos maravilhados ao ensinar no templo, conforme Lucas capítulo 2, versículo 41. Mais tarde, lá voltando, irou-se com a ação daqueles que transformavam a casa do Pai em um lugar de comércio e enriquecimento material, conforme Lucas capítulo 2, versículo 13. Jesus, ao todo tempo, ele foi reconhecido como um menino inteligente, conforme Lucas capítulo 2, que ele ouvia os ensinadores, ouvia os religiosos e faziam perguntas inteligentes. Ele era reconhecido como um menino que crescia na graça e no conhecimento de Deus. Mais tarde, ele encontra este mesmo templo, a qual ele estava ali sendo discipulado por alguns religiosos, alguns sacerdotes do templo fazendo vendas
grandiosas e tornando a casa de Deus um lugar de comércio. Jesus se ira neste momento, expulsa os cambiadores, expulsa aqueles que estão tratando a casa de Deus como se fosse uma casa de venda. Mas a casa do Senhor é uma casa em que nós devemos adorar, em que nós devemos glorificar, em que nós devemos exaltar aquele que vive para todo sempre, que é o nosso Senhor Jesus. O terceiro ponto dessa lição vai tratar sobre Galiléia, a cidade onde Jesus iniciou seu ministério. Uma fase impressionante do ministério de Jesus se dá na Galiléia. É um lugar onde pessoas simples e humildes puderam presenciar o quanto as palavras de Cristo eram poderosas e testemunhar os milagres e maravilhas que ocorriam naqueles dias. Ou seja, a cidade da Galiléia foi uma cidade a qual Jesus fez o seu primeiro milagre. Todos nós conhecemos a história. Jesus foi para uma festa de casamento em Caná da Galiléia e lá o vinho se acaba. Chega Maria, a mãe de Jesus, e anuncia que o vinho que acabou, que o vinho já encerrou. Geralmente, as festas de casamento dos judeus, elas duram 7 dias, de 7 a 14 dias. Ou seja, é preciso então uma abundância de alimento, muitos vinhos, muita bebida, para que todos os convidados pudessem ser saciados com o que era oferecido nessas festas de casamento. E, em um determinado momento, o vinho acaba. Jesus é comunicado. Jesus manda então encher as talhas de água e ele transforma então essas águas em vinho. Faz então o primeiro milagre lá em Caná da Galiléia, onde o nome de Jesus começou a ser notado de maneira mais poderosa pelas pessoas que estavam ali. Os milagres se iniciaram e o nome de Jesus começou a ser mais evidente possível. No segundo parágrafo deste primeiro ponto, dizer o seguinte: após as tentações no deserto, conforme Mateus capítulo 4, 1, 11, Jesus se dirigiu a Galiléia e em uma série de maravilhas começa a chamar a atenção de muitos. Transformação da água em vinho. Ele também faz a primeira pesca milagrosa, conforme Lucas capítulo 5, versículo 12. Também convida as pessoas humildes a serem pescadores de homem. Foi nessa época em que o Sermão do Monte foi pregado e a humanidade foi chamada às bem-aventuranças, conforme a ser sal e luz, e a orar ao Pai Nosso, conforme Mateus 6, do versículo 9 ao 13. Nesta época, Jesus então ensina os discípulos a maior oração universal conhecida por todos, o Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração em que Jesus ensina esses discípulos porque eles pedem, eles falam que não sabem orar. Jesus então ensina, demonstrando então que esta oração é uma oração poderosa, quando é feita com sinceridade. Não a repetição de palavras vazias, mas a oração tem que ser feita com todo o seu ser, com todo o seu coração, com toda a sua sinceridade, porque é uma oração sagrada e que merece toda a nossa atenção. O quarto ponto dessa lição vai tratar sobre qual história é contada quando passamos por um lugar. Que história é contada de nossas vidas quando nós passamos por um lugar? Essa pergunta é também um grande desafio. Sempre deixamos nossas marcas. Em qualquer momento, experiência ou conversa, permitimos que o outro nos perceba e seja influenciado por nós. Assim era Jesus em seu ministério terreno, por onde ele passava. Algo de maravilhoso acontecia. Jesus, por onde ele andava, ele pregava os evangelhos, pregava o seu testemunho, pregava que ele era o Filho de Deus, anunciava as boas novas de salvação, tinha testemunho, falava e cumpria. Aquilo que ele pregava acontecia, aquilo que ele anunciava acontecia. Tudo que ele falava a respeito do seu Pai, que é Deus, acontecia de maneira verdadeira. Os milagres, os prodígios, todas as curas, mortos foram ressuscitados, pessoas foram curadas de várias maneiras, pessoas foram libertas, salvas de demônios, homens e mulheres que outrora
visto pela sociedade da época, não valia nada, se tornaram então homens e mulheres de Deus, que cumpria toda a justiça de Deus, que anunciava o evangelho do Senhor Jesus. Foi feita uma transformação de maneira completa, ao ponto de Jesus ser um homem o maior homem conhecido naquela região. E é impossível, meus queridos irmãos, um homem de Deus, uma mulher de Deus, andar por um lugar e ele não testemunhar de Cristo, ele não anunciar a Cristo, ele não, através do seu comportamento, do seu modo de andar, do seu modo de falar, as pessoas entenderem que ele é um servo de Deus. Não entenderem, melhor dizendo, que ele é um servo de Deus. O seu testemunho anuncia que ele é um homem de Deus, que ele é um servo de Cristo, que ele é um servo do Senhor, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E este testemunho deve prevalecer em todos os lugares em que nós andamos. Respondendo aqui a pergunta do quarto ponto da nossa lição: qual história é contada e quando? Qual história é contada quando passamos por um lugar? Qual é a história que é contada quando nós passamos por um lugar? Qual é a nossa marca que nós deixamos aqui quando nós passamos por um lugar? Esta marca tem que ser a marca de Cristo. A marca tem que ser a marca do Senhor Jesus, porque Ele vai salvar, Ele vai libertar, Ele vai trazer vidas que possam estar totalmente destruídas no mundo dos vícios, no mundo das drogas, para a maravilhosa luz, a luz da salvação. Jesus cura, Jesus batiza, Jesus transforma, ontem, hoje e eternamente. Para todo sempre, Ele sempre estará fazendo com que pessoas possam ser alimentadas pela essa tão grande esperança da salvação, que é Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, tá bom? Fiquem todos na paz. Este é um resumo geral desta primeira lição. Nós trataremos sobre outras lições, falaremos também mais sobre a respeito do nosso Senhor Jesus e o reino de Deus aqui na terra. O reino de Deus espiritual já está aqui. O reino de Deus, a transformação, o poder do Evangelho já está aqui. E nós devemos, então, aprender a utilizar, sermos moldados por este poder que transforma todo homem em um ser que quer praticar a justiça de Deus, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima aula, se mais uma vez Cristo, nosso Senhor Jesus, nos permitir.